O ar úmido da caverna sagrada penetrava seus pulmões como 1000 agulhas invisíveis, cada respiração um esforço sobre-humano que ecoava pelas paredes de pedra calcária como o último suspiro de uma civilização condenada. Itzná sentiu o peso de séculos sobre seus ombros frágeis. O corpo que um dia foi robusto e vigoroso, agora reduzido a uma sombra trêmula, curvada sobre o fardo de uma revelação que poderia destruir tudo aquilo em que seu povo acreditava há milênios. Suas mãos, outrora firmes ao manusear os códices sagrados, tremiam incontrolavelmente enquanto seguravam o último pergaminho, aquele que continha a verdade terrível sobre os rituais que ele próprio havia presidido por décadas. O cheiro acre do copal ainda impregnava suas vestes cerimoniais esfarrapadas, misturando-se ao odor fétido da própria deterioração física, criando uma atmosfera nauseante que parecia simbolizar a podridão que corroía sua alma. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou, mas agora era uma fé transformada, purificada pelo fogo da verdade e pelo sofrimento da compreensão. Mas como chegamos a este momento de agonia suprema? Como um dos mais respeitados sacerdotes de Chichén Itzá, guardião dos segredos mais sagrados da civilização maia, encontrou-se reduzido a um espectro assombrado pela própria consciência? Para compreender a queda de Itzná, é preciso retornar às brumas do tempo, quando o jovem de apenas 16 anos pisou pela primeira vez nos degraus sagrados do grande templo de Kukulcán. Era o ano de 987 d.C., e a cidade de Chichén Itzá vivia seu apogeu como centro cerimonial e político da região. O rapaz, nascido sob os auspícios do deus serpente emplumada, trazia consigo uma pureza quase angelical que impressionava até mesmo os sacerdotes mais experientes. Seus olhos, negros como a obsidiana sagrada, irradiavam uma luz interior que parecia capturar a própria essência divina. Sua pele, lisa e bronzeada pelo sol tropical, contrastava com a delicadeza de suas feições, criando uma harmonia que muitos interpretaram como sinal inequívoco de que os deuses haviam escolhido aquele jovem para grandes propósitos. Itzná crescera na periferia da grande cidade, filho de agricultores humildes que cultivavam milho nas terras férteis ao redor do cenote sagrado. Desde pequeno, demonstrava uma sensibilidade extraordinária para os mistérios da natureza e dos ciclos celestiais. Enquanto outras crianças brincavam com bolas de borracha ou imitavam os guerreiros em combates simulados, ele passava horas observando as estrelas, memorizando seus movimentos e criando suas próprias interpretações para os fenômenos que presenciava. Sua mãe, Itzel, uma mulher de rara beleza e profunda religiosidade, nutria em segredo a esperança de que seu filho fosse chamado para servir aos deuses. Não por ambição mundana, mas por uma intuição maternal que reconhecia na criança uma alma destinada a transcender as limitações da existência comum. O chamado veio através de um sonho profético que visitou simultaneamente Itzná e o sumo sacerdote Akin Mai, evento interpretado como manifestação direta da vontade divina. No sonho, uma serpente emplumada de cores impossíveis descia dos céus e envolvia o jovem em suas espirais douradas, sussurrando em sua orelha segredos que fariam tremer os próprios pilares do cosmos. Quando Akin Mai relatou sua visão no Conselho dos Sacerdotes, descrevendo com precisão cirúrgica detalhes que apenas Itzná poderia conhecer, a decisão foi unânime. O jovem deveria ser trazido imediatamente para o templo e iniciado nos mistérios sagrados. Essas revelações abalaram Itzná até a medula. Durante o dia, ele continuava cumprindo suas funções sacerdotais com aparente normalidade, mas suas noites eram atormentadas por pesadelos nos quais via o rosto de Akna se repetindo infinitamente, cada vez mais distorcida pela dor e pela traição. Sua saúde física começou a se deteriorar rapidamente. Ele perdia peso, suas mãos tremiam constantemente e uma tosse persistente o acompanhava como um presságio sombrio. Seus colegas sacerdotes atribuíam esses sintomas ao excesso de estudos e ao fervor religioso, mas Itzná sabia que estava sendo consumido por algo muito mais profundo e destrutivo. A situação se tornou insustentável quando ele foi designado para presidir pessoalmente um ritual de consagração.
A jovem escolhida, Itzel, que compartilhava o nome de sua mãe numa coincidência que ele interpretou como sinal divino, tinha apenas 14 anos e possuía uma inocência que cortava sua alma como uma lâmina afiada. Quando ela o olhou durante a cerimônia preparatória, seus olhos refletiam a mesma confiança absoluta que ele próprio havia sentido ao ser iniciado nos mistérios sagrados. Ela acreditava genuinamente que estava sendo escolhida para uma honra suprema, que sua vida seria transformada numa experiência transcendente que a elevaria acima da condição mortal comum. Naquele momento, Itzná tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua existência. Ele não podia permitir que mais uma jovem inocente fosse destruída em nome de tradições que, quanto mais estudava, mais lhe pareciam corrompidas com interesses que nada tinham a ver com a genuína espiritualidade. Utilizando sua autoridade sacerdotal e conhecimento dos rituais, ele modificou secretamente a cerimônia de consagração, reemplaçando os elementos mais problemáticos por versões simbólicas que preservavam a aparência externa do ritual, enquanto protegendo efetivamente a jovem de qualquer dano real. A modificação exigiu uma engenhosidade e coragem extraordinária. Itzná precisou criar substâncias que simulassem os efeitos dos compostos tradicionais sem causar danos permanentes, alterar discretamente as fórmulas dos ungüentos sagrados e até mesmo treinar secretamente alguns acólitos de confiança para ajudá-lo na implementação das mudanças. Mais importante ainda, ele precisou encontrar uma forma de garantir que Itzel pudesse escapar do complexo templário após a cerimônia, evitando assim o destino obscuro que aguardava as virgens consagradas. O plano funcionou parcialmente. Itzel sobreviveu ao ritual e conseguiu fugir para uma região distante, onde viveu o resto de sua vida sob uma identidade falsa. Mas as alterações não passaram despercebidas por muito tempo. Akin Mai, com sua experiência de décadas, notou inconsistências sutis que levaram a uma investigação minuciosa. Quando a verdade foi descoberta, Ali, cercado pelos símbolos de uma fé que não conseguia mais praticar da mesma forma, ele foi deixado para contemplar a natureza de sua traição e buscar a redenção através do sofrimento. Os primeiros anos do exílio foram marcados por uma deterioração física e mental que parecia irreversível. Itzaminá perdia peso constantemente, sua pele adquiria uma palidez cadavérica e seus cabelos começaram a embranquecer prematuramente. Sua tosse se intensificou até se tornar uma presença constante, ecoando pelas cavernas como o lamento de uma alma penada. Mas, paradoxalmente, foi durante esse período de maior sofrimento físico que ele começou a experimentar uma forma de clareza espiritual que jamais havia conhecido durante seus anos de glória sacerdotal. Isolado do mundo exterior, sem nenhuma distração ou responsabilidade mundana, Itzaminá mergulhou nos textos sagrados com uma profundidade que transcendia qualquer coisa que havia experimentado anteriormente. Ele começou a perceber conexões e significados que haviam permanecido ocultos durante todos os seus anos de estudo formal. Os hieróglifos pareciam falar diretamente com sua alma, revelando verdades que não podiam ser comunicadas através de palavras ou conceitos convencionais. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno em sua compreensão transformada. Sua maior descoberta ocorreu quando ele conseguiu decifrar completamente um códice que havia sido considerado indecifrável. As revelações contidas no Códice Antigo transformaram completamente a compreensão de Itzaminá sobre a natureza dos rituais sagrados e o papel das virgens consagradas na cosmologia maia. O documento, escrito por um sacerdote astrônomo que havia vivido mais de 500 anos antes, descrevia um sistema ritual completamente diferente daquele que se havia desenvolvido ao longo dos séculos subsequentes. Nas práticas originais, as jovens escolhidas eram efetivamente elevadas a um status divino, mas através de processos que honravam tanto sua humanidade quanto sua função sagrada. O texto revelava que as primeiras virgens consagradas eram treinadas como sacerdotisas astrônomas, responsáveis por manter os cálculos calendáricos e prever eclipses, alinhamentos planetários e outros fenômenos celestiais cruciais para a sociedade maia. Elas viviam em templos especiais, dedicando suas vidas ao estudo e à contemplação, mas mantendo sua autonomia e dignidade.
Sua união com os deuses era puramente simbólica e espiritual, representando a dedicação total de suas vidas ao serviço divino, sem qualquer componente físico que violasse sua integridade. A corrupção dessas práticas havia ocorrido gradualmente, influenciada por fatores políticos complexos que incluíam a militarização crescente da sociedade maia e a concentração de poder nas mãos de elites que usavam a religião para justificar privilégios e abusos. O que começou como um sistema espiritual genuíno havia se transformado numa ferramenta de controle social que sacrificava jovens inocentes no altar de ambições muito mundanas. Essa compreensão encheu Itzaminá de uma tristeza profunda, mas também de uma determinação renovada. Ele percebeu que sua punição não era simplesmente uma consequência de sua rebeldia, era uma oportunidade divina para redescobrir as verdadeiras tradições espirituais de seu povo. Nas cavernas silenciosas, longe das corrupções do mundo exterior, ele podia dedicar-se inteiramente à tarefa de reconstruir a autêntica espiritualidade maia em sua forma mais pura. Os anos seguintes foram marcados por uma atividade intelectual e espiritual extraordinária. Itzaminá começou a escrever seus próprios códices, registrando não apenas suas descobertas sobre as práticas ancestrais, mas também suas reflexões sobre a natureza da espiritualidade, a relação entre o humano e o divino e os caminhos pelos quais as tradições sagradas podem ser corrompidas ou preservadas. Seus escritos, compostos numa linguagem hieroglífica de complexidade inédita, constituíam uma síntese revolucionária que combinava os ensinamentos antigos com insights completamente novos. Enquanto escrevia, sua condição física continuava se deteriorando, mas sua mente atingia alturas de clareza e inspiração que ele jamais havia experimentado. Era como se o sofrimento físico estivesse purificando sua alma, removendo todas as impurezas que haviam se acumulado durante seus anos de vida mundana. Seu corpo definhava, mas sua compreensão espiritual florescia com intensidade crescente. Durante o 10º ano de seu exílio, Itzaminá recebeu uma visita inesperada. Itzel, a jovem que ele havia salvado décadas atrás, conseguiu localizá-la nas cavernas sagradas. Ela estava agora na meia-idade, casada e mãe de várias crianças, vivendo uma vida plena e feliz na região distante onde havia se refugiado. Sua presença nas cavernas foi como um raio de luz solar penetrando a eterna escuridão que havia se tornado o mundo de Itzaminá. Itzel trazia consigo notícias do mundo exterior que confirmavam os piores temores do ex-sacerdote. Os rituais de consagração haviam se tornado ainda mais corrompidos, transformando-se em espetáculos elaborados que serviam principalmente para demonstrar o poder dos sacerdotes e impressionar delegações de outras cidades. O número de jovens consagradas havia aumentado dramaticamente e seus destinos após os rituais eram cada vez mais sombrios. A própria estrutura da sociedade maia estava começando a mostrar sinais de decadência, com conflitos internos e pressões externas que ameaçavam a estabilidade de todo o sistema. Mas Itzel também trouxe notícias encorajadoras. Espalhadas por várias regiões, ela havia encontrado outras pessoas que questionavam as práticas contemporâneas e buscavam retornar às tradições autênticas. Alguns eram ex-sacerdotes que haviam chegado a conclusões similares às de Itzaminá, outros eram eruditos independentes que haviam preservado textos antigos e havia até mesmo alguns governantes menores que estavam implementando reformas em seus territórios. O movimento de renovação espiritual que ele havia iniciado com sua rebeldia solitária estava se espalhando silenciosamente por toda a região. Essa revelação enche Itzaminá de uma alegria que não sentia há anos. Sua sacrifício não havia sido em vão, as sementes da verdade que ele havia plantado estavam germinando em solos distantes, prometendo uma eventual restauração da autêntica espiritualidade maia. Mesmo confinado em suas cavernas, ele havia conseguido influenciar mudanças que poderiam salvar inúmeras jovens inocentes e restaurar a integridade de toda uma tradição religiosa. Inspirado por essas notícias, Itzaminá intensificou seus esforços para completar sua obra escrita. Ele sabia que seu tempo era limitado, sua saúde havia se deteriorado a ponto de ele mal conseguir segurar uma pena, e suas forças se esgotavam rapidamente. Mas ele também sabia que suas palavras poderiam sobreviver muito além de sua morte física, carregando suas descobertas para gerações futuras que talvez pudessem implementar as reformas que ele havia apenas sonhado.
Sua obra final foi um códice extraordinário que resumia toda a sua compreensão sobre a natureza da espiritualidade autêntica. Escrito numa linguagem poética que combinava precisão teológica com beleza literária, o texto oferecia uma visão alternativa da religião maia que honrava tanto a tradição quanto a dignidade humana. Era um testamento espiritual que poderia servir como guia para futuras gerações de buscadores da verdade. Quando finalmente completou o códice, Itzeminá sentiu uma paz profunda que ele não experimentava desde os dias de sua juventude inocente. Seu corpo estava destruído, suas forças completamente esgotadas, mas sua alma havia encontrado uma serenidade que transcendia qualquer sofrimento físico. Ele havia cumprido sua missão, não apenas salvando uma jovem inocente, mas preservando e transmitindo verdades espirituais que poderiam salvar muitas outras no futuro. Os últimos dias de Itzeminá foram marcados por experiências místicas extraordinárias. Confinado à sua cama de pedra, mal conseguindo respirar, ele reportou visões de uma beleza indescritível que